Ao longo da história do mundo, nossas terras tiveram muitos governantes, desde tribos antigas até condes, duques, reis e, acima de tudo, imperadores. Muitos foram os impérios que existiram. Alguns eram apenas impérios de nome, pois seu tamanho territorial não parecia realmente o de um império, mas muitos outros eram tremendamente grandes. Neste vídeo, vou falar sobre os 10 maiores impérios da história. Em 10º lugar, Portugal. O Império de Portugal, como alguns nesta lista, era colonial, o que significa que a potência europeia viajou pelo mar explorando novas terras e as reivindicando em seu nome, explorando os recursos desses territórios e seu uso para dominar rotas marítimas e comércio. Isso contrasta com outros impérios que buscavam estender seu domínio territorial em terras adjacentes às suas, como foi o caso do Império Romano, por exemplo. No entanto, especialmente devido a essa natureza, foi o primeiro império global da história e um dos mais longevos de todos os tempos. Começou com a conquista de Ceuta no ano de 1415 e tecnicamente terminou apenas em 1999, quando Portugal entregou Macau à China, quase 600 anos, durante os quais eles se aventuraram nos vastos e, na época em grande parte, inexplorados oceanos, alcançando terras e rotas marítimas nunca antes vistas pelos europeus, e abrindo caminho para os impérios coloniais de outras potências europeias. O nascimento do império teve duas origens. A continuação da ideia da reconquista, levando os reis portugueses a se aventurarem no norte da África, lutando contra os mouros, e o pesado investimento que os reis e príncipes portugueses tinham em tecnologia marítima. Houve incursões iniciais na costa africana, preparando a colonização desses territórios ao torná-los acessíveis. Após cruzar o Cabo da Boa Esperança na atual África do Sul, eles alcançaram o Oceano Índico, a própria Índia, a Indonésia, a China e o Japão. Por meio dessas explorações, os portugueses estabeleceram comércio com os governantes locais e impuseram seu poder através da construção e manutenção de fortalezas, postos comerciais chamados feitorias. Essencialmente, eles não chegavam a um reino e diziam que agora governavam aquela terra. Eles apenas estabeleceram presença no território. Apenas na África e depois na América, eles estabeleceram colônias no sentido mais comum da palavra. Grande parte das terras do Império Português estava no Brasil, que logo alcançou sua independência como um império por direito próprio, tornando-se até maior do que todos os territórios portugueses restantes na época. Mais terras foram perdidas para os holandeses na época da União Ibérica, pois estavam em guerra com os governantes temporários de Portugal, os espanhóis. O restante permaneceu até o final do século XX, pois finalmente ganharam sua devida independência após a implementação da democracia em Portugal. Em seguida, no número 9, vamos até a Ásia para a dinastia Yuan. O Yuan surgiu após o colapso do Império Mongol, que será mencionado posteriormente nesta lista. Embora os mongóis tivessem governado territórios, incluindo o norte da China por décadas, não foi até 1271 que o Kublai Khan proclamou oficialmente a dinastia no estilo chinês tradicional, governando até 1368. Neste ponto, seu reino estava isolado dos outros khanatos mongóis e controlava a maior parte da China moderna, áreas circundantes, incluindo a Mongólia moderna. Além de imperador da China, Kublai Khan também reivindicou o título de Grande Khan, e portanto, o Yuan também era às vezes referido como o Império do Grande Khan. Essencialmente, esta era a parte do Império Mongol na Mongólia atual e na China. Quando o Império entrou em colapso, tornou-se um império por si só, até começar seu período de decadência. Pelo que eu entendi, lutas internas pelo poder e má administração levaram ao enfraquecimento de seu poder, os fora da lei ganharam força e os exércitos de Yuan diminuíram. Eventualmente, eles perderam todo o poder e foram sucedidos pela dinastia Ming na China, os Pagmodrupa no Tibete e apenas alguns parentes distantes mantiveram algum poder na própria Mongólia. Voltando ao Ocidente e ao Oriente Médio, Norte da África e Europa, os Umayyad, de 661 a 750. Em sua maior extensão, o Império Umayyad ocupou praticamente todo o Oriente Médio, se estendendo até o Cáucaso, Pérsia, todo o norte da África e quase toda a Península Ibérica. Pelo que pude encontrar, sua origem tem a ver com o profeta muçulmano Maomé e a expansão do Islã em seus primeiros dias. O primeiro líder Umayyad foi Uthman, secretário de Maomé e seu terceiro sucessor. A verdade é que não coube à dinastia Umayyad conquistar todas as suas terras, pois herdaram muitas delas do Império Rashidun, o primeiro dos 4 grandes impérios estabelecidos após a morte de Maomé.
Os Rashidun já detinham a maior parte do Oriente Médio, Pérsia e Egito, que conquistaram por mérito próprio, mas também devido a um bom aproveitamento de oportunidade, pois havia grandes conflitos entre o Império Bizantino e a Pérsia. Os árabes conseguiram aproveitar isso e se afirmar como a principal potência da região. Os Umayyads, então, herdaram essas terras e as expandiram ainda mais, conquistando o Maghreb e a Península Ibérica. Se os Rashidun tinham a vantagem de ser a principal força representando a fé islâmica entre os árabes, os Umayyad tinham uma vantagem igualmente grande. O Islã começava a se espalhar para populações não árabes de seu império, que poderiam então ser mobilizadas para suas conquistas. Na verdade, disse que a conquista da Península Ibérica foi principalmente realizada por forças berberes que se converteram ao Islã sob o domínio Umayyad. Essencialmente, eles eram um grande império porque herdaram dos Rashidun, e tanto os Rashidun quanto os Umayyad foram capazes de manter um império tão grande e expandiram devido ao surgimento e expansão da fé muçulmana que eles incorporaram. Sua queda veio após uma derrota contra os bizantinos em Constantinopla, interrompendo sua expansão para os Balcãs. Reformas fracassadas tentando igualar as pessoas levaram a rivalidades internas e uma reconquista começando em Portugal e Espanha também contribuíram para o seu fim. Após muitas derrotas ibéricas, os Umayyads enfrentaram uma revolta interna, liderada pela família Abbasside, que então assumiu o poder e controle de suas terras. No entanto, o Império Árabe não foi totalmente destruído, e agora o chamavam de Império Abbasside, ainda classificado como o sétimo maior do mundo, embora seja um pouco injusto ocupar dois lugares, dado que é tecnicamente o mesmo império, apenas com diferentes dinastias governantes. Disse que os Umayyad usaram um estandarte branco simples, enquanto os Abbasside usavam um preto simples, sendo um império de 750 a 1258. Naquele momento, seu território havia diminuído um pouco, e a fronteira que antes estava ao norte da Península Ibérica agora se encontrava na Tunísia. A expansão havia sido repelida, porém, ainda havia mouros na Península Ibérica, e os Umayyads ainda os governavam, devido a lutas internas. Os Abbássides foram forçados a entregar o governo local da Península Ibérica do Sul aos Umayyads, e na verdade, isso se repetiu em quase todas as regiões. Então seu controle sobre o poder enfraqueceu ano após ano. Marrocos foi para os Idríssides, Egito para os Faramides e Pérsia para os Safárides, e seu poder político foi cada vez mais limitado, até que eles mantiveram uma função religiosa simplesmente cerimonial na maioria das terras, mantendo apenas o controle da área da Mesopotâmia. Eles abandonaram a Mesopotâmia após a invasão mongol e o saque de Bagdá, fugindo e se estabelecendo no Cairo. Neste ponto, seu domínio estava severamente limitado, e as dinastias às quais delegaram partes do império assumiram o controle total como estados independentes. A seguir estão os franceses. Temos que dividir o Império Francês em dois. O primeiro focou principalmente na Europa continental, com a conquista de Napoleão da maior parte do continente. Isso foi de 1804 a 1815. Através de suas conquistas, a França governou diretamente ou através de estados clientes. Espanha, a própria França, com uma grande expansão territorial, chegando à Bélgica, Renânia e Países Baixos, a maior parte da Alemanha Ocidental, Polônia e Itália. E então, temos o verdadeiro império colonial da França. A França governou grandes áreas do que hoje são o Canadá e os Estados Unidos. Os Estados Unidos perderam com a decisão de Napoleão de vender a Louisiana, abandonando uma forte política colonial para focar em suas conquistas europeias. A perda do Canadá teve a ver com a derrota contra os britânicos em uma guerra. No entanto, seu império colonial não foi totalmente perdido. E neste mapa, no azul mais escuro, podemos ver as possessões coloniais que eles continuaram tendo ou se expandiram após 1830. Muita parte do noroeste da África, Guiana Francesa, partes do Oriente Médio, Madagascar e Indochina Francesa. Não há muito o que falar sobre isso além de descrever o que era um império colonial no qual eles se expandiram, como outras nações europeias fizeram, e um império continental que eles conquistaram com Napoleão. O europeu foi perdido com a derrota de Napoleão, e o colonial foi perdido primeiro com as perdas americanas que acabei de mencionar, e depois o resto após o fim da Segunda Guerra Mundial e o início do processo de descolonização da África. Poderia detalhar como cada território foi adquirido e perdido, mas seria informação demais para este vídeo. Comente abaixo se quiser vídeos detalhados sobre alguns desses impérios. Em quinto lugar está o Império Espanhol. Este segue a tendência francesa de ter tanto uma dimensão continental europeia quanto uma colonial. Continentalmente, eles possuíam uma grande quantidade de terras, devido a uniões dinásticas e heranças mais do que conquistas.
através do ramo espanhol da dinastia Habsburgo. Por razões dinásticas, governaram a Sardenha, Sicília, Nápoles, Milão e os Países Baixos, territórios perdidos até 1714. Através do seu império colonial, eles também governaram parte do Caribe, com especial atenção a Cuba e Porto Rico, que perderam, juntamente com as Filipinas, para os Estados Unidos após serem derrotados em uma guerra contra eles. Suas possessões americanas eram incrivelmente vastas, ocupando essencialmente toda a América do Sul, com exceção do Brasil e das Guianas, toda a América Central, todo o México e se estendendo imensamente para os Estados Unidos. Essas terras na América eles perderam durante as guerras de independência hispano-americanas de 1808 a 1833. Eles governaram temporariamente a Louisiana, mas isso tinha a ver apenas com alguma estratégia de negócios familiares de Napoleão. Por um período de tempo, o Império Espanhol cresceu ainda mais durante os tempos da União Ibérica, quando, devido à falta de um herdeiro, o rei espanhol herdou a coroa e o Império Português, tornando-se entre 1580 e 1640, possivelmente um dos ou o mais poderoso imperador do mundo na época. Assim como outros impérios coloniais, eles perderam poder e influência ao longo do tempo. Os últimos resquícios do Império foram as possessões africanas, limitadas porque, devido ao Tratado de Tordesilhas assinado nos primeiros dias do colonialismo europeu, quando Portugal e Espanha eram os exploradores iniciais e únicos do Novo Mundo, eles dividiram as potenciais descobertas, e a Espanha ficou com a maior parte da América, enquanto Portugal ficou com a África, mas até mesmo essas pequenas terras espanholas africanas foram perdidas na descolonização da África. O Império Qing ocupava grande parte do território da China moderna, além de muitos estados vassalos. A dinastia Qing foi a última dinastia imperial da China. Estabelecida em 1636, governou a China de 1644 a 1912. Sucedeu a dinastia Ming e foi seguida pela República da China. O império durou quase 3 séculos e formou a base territorial para a China moderna. Fundado pelos Manchu, um dos 5 povos da China, estabeleceram um estado Manchu. O poder deles começou a crescer na Manchúria, e logo depois eles foram capazes de atacar a dinastia Ming, que governava a China na época, derrotando seu exército. Ocupando cidades fronteiriças e invadindo o resto, após controlarem territórios Ming, eles os expandiram ainda mais. A dinastia Qing ocupou toda a China moderna, Tibete, Taiwan e contava com vários estados tributários, como Nepal, Burma, Siam, Laos, Tonkin, no atual Vietnã, e Coreia. Mas seu reinado chegou ao fim. Após mais de um século de problemas com o Ocidente, através da colonização, a cessão de cidades para o comércio e guerras que perderam, a dinastia Qing desmoronou no início dos 1900. Problemas internos também contribuíram para sua queda, como o crescimento populacional, que causou escassez de alimentos e fome regular. Com o seu colapso, um período de 2000 anos da China Imperial chegou ao fim e a China se tornou uma república. O Império Russo abre o top 3. Foi essencialmente uma renomeação do Tsardom da Rússia de 1721 a 1917. O próprio Tsardom existia desde 1547 e antes disso o Grão-Ducado de Moscou desde 1283. É importante mencionar essas 3 fases porque foi ao longo delas que o território da Rússia continuou a crescer, à medida que primeiro o Ducado, depois o Tsardom e finalmente o Império expandiram seu domínio para terras cada vez mais distantes do território central de Moscou. Eles se expandiram tanto e ficaram tão grandes devido à baixa ocupação da terra. No passado, as nações podiam simplesmente reivindicar grandes extensões de terra se ninguém contestasse suas reivindicações. Eles foram conquistando mais terras devido à facilidade em fazê-lo. No entanto, eles tiveram algumas conquistas difíceis, como o acesso ao Báltico ao entrar em guerra contra a Suécia, depois a Polônia, terras no sul em guerras contra os otomanos e persas, a expansão para o Cáucaso, terras na China e a expansão para o Alasca, que mantiveram até sua venda para os Estados Unidos. A maioria dos territórios continuou russa até o fim da União Soviética. Em segundo lugar, o Império Mongol, que ocupou o território que posteriormente pertenceu aos russos. De 1206 a 1368, o Império Mongol cresceu de um domínio de tamanho razoável na Mongólia para um império nômade que se estendia da Coreia e sul da China até a Ucrânia e a costa do Báltico. Seu primeiro e maior governante foi Genghis Khan, um homem extremamente habilidoso como general para suas tropas.
No entanto, um detalhe importante era a existência de muitos outros generais fortes, poderosos e habilidosos que lideravam vários exércitos ou hordas, para que o império pudesse se expandir em várias direções ao mesmo tempo, não dependendo de uma única grande força. Isso pode explicar sua rápida expansão. Outro motivo é que muitos dos territórios eram vastos desertos ou planícies amigáveis para cavalos. A maioria das forças mongóis cavalgava a cavalo. Esta paisagem ajudou o império de duas maneiras. 1. Era rápido para atravessar, e 2. Não havia muitas pessoas nela, sendo pouco povoada e, portanto, mais fácil de conquistar, de maneira muito semelhante ao que vimos acontecer com a Rússia. Gengis Khan morreu em 1227, época em que o Império Mongol governava do Oceano Pacífico ao Mar Cáspio, um império 2 vezes o tamanho dos romanos, e ainda assim continuou a crescer por um tempo. O império começou a se dividir devido a guerras por sucessão, enquanto os netos de Gengis Khan disputavam o poder. Com o colapso do Império Mongol, seu território foi dividido entre muitos outros estados que o herdaram, alguns sendo grandes o suficiente para se considerarem impérios por si próprios. No caso dos mongóis, foi a dinastia Yuan, sobre a qual já falamos, mas também a Horda Dourada, o Kanato de Chagatai e o Ilkhanato. E, finalmente, o maior império da história do mundo, o Império Britânico. O Império Britânico é semelhante a apenas um nesta lista, em termos de sua natureza, o português, porque era um império totalmente colonial. Sendo uma ilha, após conquistar a Grã-Bretanha e temporariamente a Irlanda, não havia muito mais o que fazer. A expansão continental nunca foi uma opção por causa da água. Contudo, os britânicos diferiam muito dos portugueses em seu império colonial. Não apenas porque era imensamente maior, mas também pela forma como era governado. Os portugueses enfrentavam o problema da falta de população para colonizar, efetivamente, as terras alcançadas e de grandes exércitos para conquistar totalmente os governantes locais. Por isso, na maioria dos casos, optaram pelos postos comerciais. Mas os britânicos não tinham esse problema, e assim, enquanto seu império se originou com meras possessões e postos comerciais estabelecidos pela Inglaterra, logo cresceu para ter domínios oficiais, colônias, protetorados e mandatos, uma organização burocrática como quase nenhuma outra. Até 1913, o Império Britânico governava 412 milhões de pessoas, 23% da população mundial na época, cobrindo cerca de 1/4 do mundo. Como resultado, seu legado político, legal, linguístico e cultural é amplo. A frase "o império no qual o sol nunca se põe" era frequentemente usada para descrever o Império Britânico, pois seu alcance ao redor do globo significava que o sol sempre estava brilhando em pelo menos um de seus territórios. Primeiro, consolidaram seu domínio na América do Norte através de uma série de guerras contra a França. Depois, através da Companhia das Índias Orientais, conquistaram Bengal do Império Mogol, iniciando seu domínio na Índia. Tiveram um grande revés com a independência das 13 colônias, mas isso não os desacelerou em outros lugares. Especialmente porque, após derrotar Napoleão no início dos 1800, consolidaram seu lugar como a maior potência naval do mundo. E eu acho que isso foi um elemento chave no crescimento e manutenção do seu império, o poder quase inigualável da Marinha Real. Outros elementos importantes que permitiram a grande expansão foram a tecnologia, já que a Revolução Industrial começou na Grã-Bretanha, o fato de terem uma estabilidade interna razoável e também a organização administrativa que possuíam, ao organizar seus territórios, delegando competências por meio da Companhia das Índias Orientais, etc. E por meio desses e outros fatores, eles expandiram imensamente. Basta olhar para o mapa. Em algum momento, eles governaram todas essas terras. De cerca de 1/3 da América do Norte, metade do Caribe, metade do Oriente Médio, toda esta faixa da África do Suez, a Cidade do Cabo, Índia, Paquistão, Bangladesh, Birmânia, grande parte do Sudeste Asiático, Austrália e Nova Zelândia. Sem mencionar os vários através dos oceanos, as cidades comerciais na China e suas posições estratégicas no Mediterrâneo, Gibraltar, Malta e Chipre. E o incrível sobre o Império Britânico é que, apesar de ser fortemente combatido pelos locais, que foram oprimidos e explorados pelos britânicos, eles conseguiram manter grande parte dele até o período de descolonização do século XX. E muitas de suas maiores colônias, como Canadá, Austrália e Nova Zelândia, mantêm relações extremamente próximas com os britânicos hoje, algumas até considerando o monarca britânico como seu chefe de Estado, e quase todas fazendo parte da organização da Commonwealth britânica.
Há também alguns exemplos de impérios muito grandes e famosos que não estão entre os 10 maiores em termos de tamanho, mas devido à sua enorme importância na história mundial não poderiam passar despercebidos. Entre estes estão o Império do Japão, o Império Romano, o Império Otomano e o Império Macedônio de Alexandre, o Grande. Se você curte algum destes ou dos que citei e quer um vídeo aprofundado sobre eles, é só avisar. Então, essa foi uma rápida visão geral dos maiores impérios do mundo ao longo da história. Nenhum deles resistiu até hoje, embora todos eles tenham contribuído para a forma como nosso mundo foi moldado. Alguns existiram como consequência de outros, pavimentando o caminho para sua criação, e alguns coexistiram, unindo-se e separando-se em certos momentos. Muito obrigado por assistir a este vídeo, inscreva-se se quiser e eu te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral.